A paz do Senhor Jesus a todos. Atos capítulo 2, do versículo 21 em diante, diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que palavra abençoada que está aí em Atos capítulo 2, do versículo 21 ao 36. O que essa mensagem quer dizer? Que todo aquele que invocasse ao Senhor seria salvo. Tinha sido derramado o Espírito Santo e algumas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque estavam falando cada pessoa na sua língua, estavam entendendo. Alguns pensaram que estavam embriagados, né? Isso vai ver um pouco antes, quando Pedro fala no versículo 15: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então eles não estão bêbados. Aí ele vai dizer: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele vai discorrendo, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando teve um derramar do Espírito Santo, aquele que invocasse a Deus, que invocasse a Cristo, ele seria o quê? Ele seria resgatado, ele seria salvo. E hoje ainda acontece assim, quando a pessoa ela diz para Deus: salva-me, Senhor, eu preciso de ti. Quando ela é sincera, quando ela é verdadeira, ocorre o que? Uma salvação. Porque Jesus ele não vai deixar desamparado. Ele não vai lançar fora aquele que se achega a ele com verdade e com sinceridade. Só que o que está acontecendo é que, infelizmente, muitas pessoas têm se achegado a Cristo de uma forma que não é uma forma verdadeira, não é uma forma sincera, não é uma forma com entrega. Não existe uma verdade que é Jesus por bênção, por cura, por saúde,
mas não pela presença dele. Porque quando a pessoa busca a Jesus pela presença, ela com dinheiro ou sem dinheiro, ela fica buscando a Cristo, independente de qualquer coisa, e o desejo ele não vai cessar, porque a pessoa vai estar buscando e vai estar se enchendo. Mas olha o que ele disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitos estão dizendo que talvez a situação de alguns estão perdidas, ou talvez tenha alguém dizendo que o Brasil está numa situação perdida diante do cenário político. Porém, o nosso socorro vem do Senhor, não vem de homens. Nós devemos colocar nossa confiança inteiramente em Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai acontecer salvação. E ele vai e diz para eles que aquele Jesus que tinha sido constituído Senhor e Salvador, ele foi o quê? Ele foi morto, porque negaram e não reconheceram. Então mataram. Como estava escrito que ele tinha que sofrer pela humanidade, né? Como está em Isaías 53, já estava sendo profetizado que ele iria sofrer, era um homem de dores, experimentado no trabalho. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então Cristo, ele o quê? Ele morreu, mas ele ressuscitou em carne, ressuscitou, subiu ao céu em carne, mas o corpo foi o quê? Transformado. A Escritura vai dizer que no céu não entra carne e nem sangue, está em 1 Coríntios 15, no céu não entra carne e sangue, o corpo dele foi transformado, e ele, como é Deus, ele é Espírito, então ele virou um Espírito, ele é um Espírito, Jesus é um Espírito, ele habitou em carne, ele não está em carne, ele estava em carne quando veio à terra. Talvez alguém pregue que Jesus está no céu de carne, mas não é verdade, ele está no Espírito, no Espírito. E uma pessoa que entende que ele está de carne e busca a Deus e adora ele estando em carne, está praticando idolatria, porque está adorando a matéria. E Jesus não é matéria, ele é espírito, porque ele é Deus, ele é espírito. Deus é espírito, ele habitou em carne. Então, quando, vamos supor, se ele estivesse em carne na terra, teria que ser adorado ele, mas a essência dele, não aquele braço, aqueles olhos, porque era humano. Mas ele é Deus, que habitou em um corpo humano. Algumas pessoas fazem umas colocações erradas, afirmando ele é 100% homem e 100% Deus. Isso não existe. Porque o que é o 100%? O 100% é o todo. Se ele é todo homem, como é que ele é Deus? E se ele é todo Deus, como é que ele é homem? Ele é Deus que habitou em um corpo humano. Ele não era um humano normal. Ele é Deus que habitou em um corpo humano. Então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é o nome do Senhor? Era Jesus. Porque foi revelado por Filho. Quando Filipe diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso está resolvido e basta. E Jesus fala o quê? Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele está querendo dizer, eu sou o próprio Deus. Quem me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque Ele é a essência de Deus. Então Ele ressuscitou. E as pessoas devem crer nisso, porque muitos creem que Ele ressuscitou, subiu ao céu, mas é como se fosse só uma história. Não é que é real. E aí que está a questão. Cristo, Ele é real. E por isso que nós anunciamos, porque é a verdade, Ele é a própria verdade. Ele é o próprio Deus. Jesus é o Senhor dos senhores e nós devemos anunciar. Talvez alguém veja essa mensagem e pense, mas isso aí tem que pregar para quem não conhece. Mas se o teu coração não queima para falar de Deus, para buscar Deus, para adorar Deus, não tem desejo, como é que tu está com Deus? Como é que é verdade que tu conhece e só o perdidão lá tem que ouvir? É aí que está a questão. Existe muita confusão e engano. Pessoas que estão numa denominação estão achando que estão servindo a Deus. E como nós vamos saber se tem Deus? A gente vê se tem aquele desejo, se está queimando no coração, sede de Cristo. Muitos estão em denominação, mas não têm o desejo. O que está havendo? Tem algo errado.
Como que ele não vai ouvir uma palavra dessa? É porque ele está lendo a letra. A letra mata, o Espírito vivifica. Está lendo a Bíblia. Mas ler a Bíblia não é ter Cristo vivo dentro de si. E é necessário ter Jesus dentro. Que é o que o apóstolo Pedro ele iria falar depois. Porque no versículo 37 ele diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Tipo, ele morreu, ressuscitou, e agora? O que a gente faz? Olha a resposta de Pedro. Versículo 38 de Atos 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí ele vai dizer, aí continua, né? O versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, tinha várias pessoas ali se convertendo, aceitando essa palavra, porque eles estavam impactados com aquela força, com aquele poder, com aquela unção, com aquela autoridade. Eles estavam vendo Cristo vivo. E é isso que muitos hoje não estão passando às pessoas. Só estão falando, mas a gente vê que não tem uma vida de Deus, né? Não tem uma força. E muitos não conseguem entender, é porque é Cristo que falta, é Jesus que dá força. É aí que está a questão, é Cristo. E diz no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então eles oravam e acontecia coisas ali, entre eles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles tinham um coração voluntário para com os outros. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Lembrando que nesse templo era o templo onde tinha o véu que foi rasgado. Era no templo que ofereciam sacrifícios de animais pelo povo. Era no templo que levava o dízimo. A lei ainda estava ali. Espiritualmente falando, o que valia é o que Cristo fez. A nova aliança começa com a morte de Cristo. Repetindo, a nova aliança começa com a morte de Cristo. Mas a antiga ainda estava de pé. Quando a gente lê, juridicamente falando, não espiritualmente, quando nós vamos ler Hebreus, capítulo 8, versículo 13, olha o que diz da nova aliança e antiga. Quando ele diz nova, antiquada, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O templo ainda estava de pé. O templo ainda ia cair. Jesus falou: vede este templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aonde você encontra isso? Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, ele fala: vede este templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus está dizendo que aquele templo ia cair, ele não está dizendo que só aquela construção ia cair, mas que todo aquele sistema sacerdotal levítico ia cair. Porque o véu já tinha sido rasgado. Marcos 15, 38 diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então ele já tinha acabado. Porém, ainda levavam dízimo, ainda iam no templo. Aquela adoração que Jesus disse para a samaritana, chegaria o dia que nem em Jerusalém nem no monte, ainda estava vindo, estava em processo. Ela já estava chegando para alguns, como chegou para aquela mulher, e já estava chegando a outros. Porém, enquanto o templo estava de pé, estava tendo como se fosse um conflito. A lei, fisicamente, juridicamente em Israel,
e a graça reinando no plano espiritual. Se alguém pecasse, o que valia era o sacrifício de Cristo, não precisava mais matar animal. Mas os que negaram Cristo estavam matando animais, estavam recebendo dízimo, estavam dizendo, vocês têm que vir cultuar aqui tal dia, porque é o dia... Tipo isso. É como hoje, hoje em dia traz um pouco dessa concepção judaica do que é culto, ou seja, traz da antiga aliança, mas na nova é livre em qualquer lugar. É como Cristo falou, aonde 2 ou mais estiverem em meu nome eu estarei presente. Pode ser numa praça, pode ser num galpão, pode ser numa casa, não importa o lugar específico, o importante é ter Cristo vivo, é estar buscando com sinceridade, com interesse de coração. E que, infelizmente, não acontece muito. Por quê? Porque se criam rituais e a pessoa faz aquilo achando que está servindo a Deus. Mas a gente não vê no coração dessas pessoas o desejo verdadeiro. Quando alguém vem pregar o evangelho verdadeiro, não aceita. Olha o que diz Mateus 18:20. Porque onde estiverem, onde? Ele definiu o lugar? Não, então é onde? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ali é a igreja de Cristo. Não é somente um grupo de irmãos que se reúne na casa, um grupo de irmãos que se reúne na praça. Não, é a igreja de Cristo. Alguns pensam que para ser igreja tem que ter um pastor como cargo, os obreiros e etc. E não é assim. A igreja de Cristo não possui um mandando no outro. Possui funções, cada um tem sua função, mas todos são iguais perante a Deus. Jesus também disse, aquele que quer ser o maior, seja o que mais serve. Então é necessário anunciar a verdade do Evangelho. Cristo, ele reina, e aonde 2 ou mais estiverem, ali, no nome do Senhor Jesus, ele estaria, como diz em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Infelizmente, muitos não reconhecem. Se um grupo de irmãos se reúne numa casa, é os irmãos orando ali. Eles não falam a igreja do Senhor. Não. Para eles a igreja tem que ter um nome, igreja tal. Igreja não é, o que a pessoa chama de igreja, em muitas vezes, não é uma igreja. A igreja se reúne lá, mas é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, com um CNPJ, registrado para ter um alvará para funcionar. Mas para os irmãos se reunirem em Cristo não precisa disso. Assim como no Natal muitas pessoas se reúnem sem precisar de CNPJ, para se reunir e falar de Cristo também não precisa. Não precisa, a igreja não precisa ter um vínculo institucional, tipo de cartório, essas coisas, não precisa disso. Alguns vão dizer, não, mas isso é para ter um controle. Controle de quê? Porque se para comer não precisa de controle, e por que para se reunir 3 pessoas, 4 ou 10, 15 numa casa, né? Tem células que se reúnem 15 e não pedem autorização da justiça, não vão num cartório, não vão na prefeitura, e estão reunindo, e são igreja de Cristo. Por que não sempre faz assim? É aí onde está a questão. Será que é o evangelho puro igual está escrito aqui? Na época dos apóstolos, que diz que eles tinham tudo em comum, não havia essa hierarquia. Pedro foi levantado pastor, sim, mas não era um cargo, era a função. Pedro não era maior que João, não era maior que Tiago, não era maior que Paulo, mas ele tinha uma função de pastorear. E como que ele sabia? Porque Jesus tinha dito. E como que as pessoas reconheciam? Porque ele tinha um cargo? Não, ele não tinha um cargo, ele era como os demais. Só que quando ele falava, ele tinha a unção de Deus. E o pessoal falando, caramba, Pedro vai falar. Temos que calar, Pedro vai falar. Olha aí, ele vai passar e por onde a sombra dele vai passar, a gente bota o doente que vai ser curado. Que a Bíblia diz isso. Que aonde as pessoas, onde Pedro ia passar, botavam doentes para que a sombra dele projetasse sobre a pessoa e recebessem cura de Deus. A cura do Senhor. Então o pessoal via a unção de Deus na vida de Pedro e falou, esse cara é pastor. Esse cara serve a Deus, ele tem algo diferente. Não era um cargo que ele chegava, eu vou organizar, vocês vão me servir, vocês vão me trazer. Não é assim. Não existe essa hierarquia que criaram. A hierarquia que existe é Cristo cabeça. Aí sim, Jesus é o cabeça acima de todos.
mas o olho não exerce autoridade no ouvido, a boca não exerce autoridade no pé, os membros entre si, eles não exercem autoridade entre outros. A não ser que algum irmão, um exemplo, esteja errando e Deus fale com ele e usar alguém. Mas aí, se isso acontecer, Deus já falou com ele antes. Porque Deus sempre fala com a pessoa também. E a pessoa resiste às vezes. Aí Deus usa alguém. Tudo bem. Mas não é uma questão de hierarquia. Não, esse aqui pode isso, esse não pode. Então existe uma mistura muito grande no Evangelho. E como a gente viu em Atos aí, não tinha essa mistura. Eles repartiam tudo entre si. Não havia essa do pastor ter um salário. Não havia essa de um pastor receber algo a mais. Ah, porque ele prega a palavra. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Pedro recebia um salário. E a Bíblia também não diz que ele recebia mais que os outros. Não diz isso. A Bíblia diz assim, ó, Atos capítulo 2, no versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram. Pedro creu? Os outros que ouviram creram? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não é o pastor tem um salário porque ele está se dedicando ao evangelho e os outros não. Não tinha isso. Ah, Pedro está só pregando, então ele merece um salário e os outros, como não pregam, trabalha normal e sustenta. Não. A Bíblia diz que eles recebiam tudo entre si. Então, quando a gente cai para dentro da Escritura, a gente vê um evangelho muito diferente do que tem sido visto aí. Então, é necessário que um despertamento. É necessário que as pessoas venham acordar para procurar viver a verdade. Porque vivendo a verdade é que vai gerar transformação no país. Não só em uma pessoa ou outra, mas de forma geral, num país, numa nação e talvez no mundo. Então, é necessário crer. Olha só, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa. Eles iam no templo porque eles ainda estavam saindo da época da lei, eles ainda estavam conhecendo a graça de Cristo. Porque não estava escrito, quando Jesus vinha morrer, quando alguém vinha morrer, vocês não precisam ir mais no templo, não precisam deixar de circuncidar. Não tinha isso, isso eles estavam recebendo, eles foram recebendo, como Paulo depois fala, o que deixa circuncidar, de Cristo nada valerá. Mas não está escrito quando o Messias vier, quando ele morrer, a circuncisão não vale mais. Mas ele entendeu isso pelo Espírito. E é o que acontece, a gente entende aqui. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo, que era o lugar onde eles se reuniam. Porém, o pessoal que ia no templo, fariseus e outros, perseguiram eles depois. Aí continuando, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como diz lá no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eles estavam ali pregando o evangelho com força, eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam naquela comunhão, perseverando no pão, no partir do pão, nas orações, nas reuniões. Não tinha essa de esse prega, esse vai receber salário. E os outros não. Repartiam todos de acordo com a necessidade de cada um. Então, o verdadeiro evangelho, ele não coloca uma pessoa acima da outra. Ele coloca Cristo acima de todos. E os outros são iguais. Lembre-se, você não é inferior que um pastor. Ah, mas aquele pastor tem unção. Tem porque talvez ele esteja se santificando. Ele não está praticando coisas erradas. Ele está orando mais, ele está adorando mais a Deus. Ele está buscando mais a Deus. Então ele vai ter unção. Mas esse mesmo direito que estava sobre os apóstolos está disponível para todos. Depende de cada pessoa tomar o seu posicionamento e buscar isso em Cristo. Que 2023 seja um ano de vitória para todos, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, poderosamente. Busca, dá uma meditada, Atos capítulo 2, do versículo 21 até o final, 47. Mas pode ler antes ainda, pode ler o capítulo 2 todo, um capítulo só é pouco. Mas espero aí que venha haver uma reflexão, como era a igreja primitiva, né? Tinha placa? Não tinha? Não tinha.
Então a pessoa começa a ler, ela vai começar a entender um monte de coisa. Será que onde eu congrego está certo, de acordo com a Escritura Sagrada? Será que estão fazendo conforme Deus quer? Porque a igreja primitiva ela estava agradando a Deus. Tanto que Deus se manifestava poderosamente. E esse mover, ele vai acontecer em 2023 em muitas denominações. Que todo mal seja repreendido em nome de Cristo e que Deus, em nome de Jesus, venha abençoar poderosamente essa nação. Caia por terra todo mal em nome de Cristo e que Cristo reine nesse país. A paz do Senhor Jesus a todos.